vamos, desenrola, bate e faz atividade. Desenrola, bate e faz atividade. Hora de atividade de sala, mas antes temos aquela revisão power, né? Super rápida. Mas piscou, passou. Mas faz muito sentido, né? Dá muita, às vezes, alguma dúvida que ficou. Nessa hora a gente esclarece e a galera consegue colocar em prática e fazer as atividades de sala. Bora ver então aula 85.2. Vem com a gente. Razões trigonométricas. Agora estamos em suas aplicações. E a gente vai relembrar, né, as nossas relações, então, né? Que a gente trabalha no triângulo retângulo. Quem são elas? Seno, cosseno e tangente. Nossos amigos, seno, cosseno e tangente, cada um tem a sua relação usando os elementos do triângulo retângulo, que são o cateto oposto, cateto adjacente e a hipotenusa. Dentro desses três a gente faz uma permuta aí, Isso. né? Ora, de 2 em 2, né? A gente faz 2 a 2. O seno a gente vai envolver Cateto oposto e a hipotenusa. o cosseno. Cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente é coca, cateto oposto, cateto adjacente, certo? Lembrando que hipotenusa sempre no denominador, não tem nenhum caso que fique em cima, né? Na parte do numerador. E é isso mesmo, tá bom? Vamos relembrar os 4 passos para resolver? Olha Vamos lá. Primeiro passo, conhecer as partes do triângulo retângulo, saber onde está a hipotenusa e quem são os catetos. E além disso, saber que se esse cateto está oposto ou se ele está adjacente ao ângulo destacado. No segundo passo, a gente identifica qual a razão. Se a gente vai usar o seno, se vai usar o cosseno, se vai usar a tangente. Essa identificação partiu daqui. Você precisa identificar primeiro se está se relacionando com os catetos, com a hipotenusa e qual dos catetos, tá? Beleza. Beleza? Terceiro passo. Montar corretamente as proporções. Essa hora aqui é fantástica, né? Porque se você montou correto, vai ser sucesso. Caso montou equivocado, vai ter que rever aí, porque não vai dar certo. Lembrando que a hipotenusa é o maior lado do triângulo. Se você achou algum dos catetos com valor maior que a hipotenusa, tá errado, tá? Algo de errado não está certo. Quarto passo, partiu solução. E aí? Calcular o valor desconhecido, aplicando a propriedade fundamental das proporções. Produto entre os extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, achar aquele quarto valor, né? A quarta proporcional que está faltando. Isso. E nós percebemos na aula que, num dos exemplos, né, nós não colocamos lá o valor do seno do ângulo 20 graus. Mas para isso nós temos um suporte, que é essa tabelinha bonitinha aqui, ó. Isso, essa tabela trigonométrica dos valores decimais, né, dos ângulos de 1 até 89, nos ajuda muito, né? Porque a gente tem a coluna do seno, a coluna do cosseno e da tangente. Aqui a gente destaca aqueles que os mais usuais, né? Que é o 30, 45 e 60, eles também estão aqui inseridos na tabela, só que agora, em vez de ser o bate o sino da trigonometria, eles estão em valores decimais, tá? Mas é a mesma coisa. E claro, muitas das vezes, ou na maioria delas, o exercício vai estar fornecendo esses valores. Use seno de 13 graus, tanto. Use cosseno de 13 graus, tanto. E tangente, tanto. Se não trouxer, você vai precisar dessa tabela em algum momento, tá? Beleza. No Enem, com certeza, vai trazer. Não tem Enem como sempre ser diferente, traz. porque você não tem como ter acesso à tabela, tá certo? Beleza, certinho. E aí agora é com vocês, né? Hora de praticar mais aplicações, né? Verificar toda essa situação aí, a matemática inserida e a trigonometria contribuindo. Aí faz esse passo a passo que não tem erro, gente. Se você fizer uma leitura boa, interpretar quais os elementos, né? Os catetos, a hipotenusa, aí já era, né? E é legal porque em tudo que a gente fala, em tudo que nós destacamos, a leitura sempre tem um destaque principal, porque a leitura é o que vai ajudar nesse ajuste. Em casa, olha só, professor, estou fazendo a tarefa em casa e não tenho a tabelinha, não consigo olhar a tabelinha. O celular mesmo hoje já traz a função seno, cosseno e tangente. Verdade, traz Dá para calcular lá e só faz arredondamento, faz a aproximaçãozinha bonitinha. Certinho? Beleza? Então, agora é com vocês. Atividade de sala, desenrola, bate, resolve a atividade. É com vocês.
E aí, resolvido? Conseguiu fazer tudo? Todas, sem Todas. problema. E a situação lá da idade? Descobriu já a idade? Se eu tivesse nascido há 18 anos atrás, quantos anos eu teria? Mas lembra que eu tenho 40. Hoje eu tenho 40, mas 40. se eu tivesse nascido há 18, Anos. quantos anos eu teria hoje? Olha aí, né? Vamos lá, então. É hora de praticar atividade de sala. Vamos lá, tirando as dúvidas. Questão de número 1. Um estudante, usando um teodolito, mediu a altura de uma árvore, sabendo que ele estava posicionado a uma distância de 6 metros da árvore e visualizou o topo da árvore sob um ângulo de 65 graus. A pergunta é: qual a altura da árvore? Então, temos uma árvore. Vou fazer ela até de verdinho aqui, né? Temos uma árvore. Temos uma posição de um teodolito aqui, né? Beleza? E estamos querendo saber, deixa eu melhorar aqui, a altura da árvore. Então, eu preciso chegar lá no topo, né? E aí sim, vamos formar aqui um ângulo de 90 graus. Eu sei que essa pessoa, né, o estudante, se distanciou 6 metros da árvore. E o que o ângulo agora formado é 65 graus. Tá querendo saber a altura da árvore. Cateto oposto, cateto adjacente. Já sabemos que vamos usar a tangente, né? E aqui, mais uma vez, fica o tópico de lembrar. Ó, como ele distanciou pouco da árvore, olha a abertura do ângulo que ficou aí, ó. 65 graus. Quanto mais próximo, maior é o ângulo. Muito bem, então vamos lá. Tangente de um ângulo alfa vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? E aí a tangente de quem? 65. 65. O cateto oposto é sempre a altura da árvore. E o adjacente é os 6 metros de distância aí, né? Isso. Ele me deu ali algumas supostos valores e a gente vai usar esse aqui, né? 2,14 é igual a x sobre 6. Tá multiplicando, passa dividindo. 6 vezes... Tá dividindo, passa multiplicando. Tá dividindo, passa multiplicando. 6 vezes... 2,14. É tão automático. Vai lá, quanto que vale o meu x? X vale 12,84. Em metros. Essa é a altura da árvore. Fácil, Beleza, né? Facinho. Beleza, beleza. Vamos à questão de número 2, sem perder tempo. Observando pela manhã a sombra de um prédio no chão, uma pessoa verificou que essa media 63 metros. A sombra, que essa Isso. é falando da sombra, né? Que essa sombra. 63 metros, quando os raios do sol faziam um ângulo de 30 graus com a superfície. Baseado nessas informações, calcule a altura do prédio. Olha, dá para calcular a altura do prédio até pela sombra? Isso mesmo, que legal, né? E olha aqui a gente vê que formamos um ângulo de 90 graus. E ele está querendo a altura do prédio, x. De novo, é tangente, né? Tá, mas para que vocês ficaram dando os outros valores que não usa? Porque você tem que identificar qual que vai usar, Isso. né? Nesse caso aqui, a gente está usando a tangente, né? Então vamos lá. Tangente de quem? Tangente de 30. De 30? Muito bem, 30 graus. Tangente de 30 graus é o cateto oposto, que é x, a altura do prédio, sobre o 63, que é a distância aqui, Isso. o deslocamento, né? Tangente de 30 graus, aí ele deu alguns valores que a gente pode e deve aproveitar. 0,58. É x sobre 63. Tá dividindo? Passa multiplicando. 0,68 vezes 63. Quanto vale meu x? 36,54. 36,54 metros é a altura do prédio. Beleza. Lembrando que essa técnica de calcular a altura de pirâmides e outras coisas, né, usando a sombra, foi feito muito na antiguidade, não é? Eis o surgimento e as ideias de proporcionalidade de Tales e outros filósofos estudiosos. A altura das pirâmides e tudo mais, né? Vamos lá então agora? Um navio quer aportar em terra firme. Um farol de 36 metros de altura já o avistou.
De acordo com a figura, a que distância do farol se encontra o navio? Ah, isso é diferente, olha aí, ó. Ah, então agora eu tenho a altura do farol e eu tô querendo a distância do navio até o farol. O ângulo é de 10 graus. Mas de todo jeito eu vou usar tangente, porque é cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Então eu vou usar tangente. Isso, aí só corrige ali que não é 60, tá? É 10 graus. Aqui, né? Isso, é tangente de 10. 10. Aqui também, 10. Mas os valores estão certos. Estão certos. Beleza, tá. Só na hora de copiar e colar que a gente, né? Isso, porque a gente colocou o suporte, né? E aí esqueceu de ajustar. Tangente de quem? De 10 graus vai ser o cateto oposto, que eu já sei que é 36, né? Que é a altura do farol, sobre o cateto adjacente, que agora é o que eu quero descobrir, a distância, né? Isso. A tangente de 10 graus a gente vai usar aqui, ó. 0,18. 0,18 é igual a 36 dividido por x. Lembra que nesse caso a gente só precisa trocar de lugar aqui? O x com 18? Então o meu x vai ser igual a 36, que divide 0,18. E aqui a gente mexe muito com valores decimais, né, gente? Então vamos criando o hábito, a prática aí. Muitas vezes a gente faz na calculadora mesmo para agilizar o processo, mas claro que a gente precisa saber fazer também, que é o que a gente ensinou lá na unidade 1, né? E tem técnicas aqui, né? Por exemplo, o número de baixo tem 2 casas decimais. Então eu acrescentaria 2 zeros lá em cima. 3.600. Dividido por 18. Já ficou bem mais fácil, já fica, né? 200. Que 36 é o dobro do 18, né? 200? 200 metros. 200 metros é a distância que o navio ainda se encontra do farol. Beleza. Tranquilo, né? Olha aí, bastante situações, aplicações, bem legal. Vamos no Se Liga no Enem? Vamos lá? O Se Liga no Enem vem desse jeito. Suponha que a rampa do Palácio do Planalto, em Brasília, forma com o solo um triângulo retângulo de vértices A, B e C, conforme a figura. Se sua inclinação com relação ao solo é constante de 26 graus e a distância de sua base ao ponto B, né, do ponto B até o ponto C é de 9 metros, a distância do ponto A até o ponto C é... Então tá lá, temos uma rampa e aqui vem a ideia principal da tangente, que é justamente o cálculo da inclinação. E aí eu tenho um ângulo aqui de 26 graus. Eu tenho que aqui a distância é 9 metros e ele quer saber a distância do A até o C. Isso. Então ele quer saber a altura da rampa. De novo, vamos usar a tangente, né? Então vamos usar esse valor aqui, 0,488. Beleza? Partiu solução. A tangente de quem? 26 graus. Vai ser o cateto oposto, que é a altura da rampa, pelo deslocamento ali, que é 9 né? metros. A tangente foi dada de 0,488. X sobre 9. Tá dividindo, vai passar multiplicando. Então, meu x vai ser 9 vezes 0,488. Que vai dar exatamente 4,392. 4,392 metros. Aqui, se é uma prova que tem múltipla escolha, né, que tem alternativas, você pode ver assim, ó, se fosse vezes 10, ia dar 4,88. Como é vezes 9, tem que ser um pouquinho menor do que 4,88. E eu já ia pensar também, se fosse multiplicar por meio, é dividir por 2. Ia dar 4,5. Mas não multiplicou por meio, multiplicou por 4,88, né? Quase a metade. Isso, quase a Também. metade. Vocês estão vendo várias maneiras de enxergar a mesma rota de resolução. E essas facilidades... Se for de múltipla escolha, tem que seguir essas linhas de raciocínio, né, professor Maurício? Porque assim, ó, tem questão que o aluno faz e não consegue entender muito bem o desenvolvimento, não consegue fazer. Aí ele fala assim, professor, eu chutei. E eu curioso, qual foi a técnica que você usou para chutar? Nenhuma. Não, eu só marquei lá. Chute é chute. Então não é chute, não é chute, é marcar aleatório, porque chutar é assim. Fiquei com dúvida em 2. E aí eu fui pela lógica, se eu fosse multiplicar por meio, ia ser a metade. Como é menor que o meio,
vai dar um pouquinho menos que a metade. Aí já é um chute direcionado, né? Porque Isso. quando a gente não chuta assim pro nada, a gente tem que chutar com uma direção, E não é aí verdade? eu vou usar minha humildade, porque eu sou muito humilde, não é? Muito. Quando a gente vem jogar futebol, por exemplo, não é igual qualquer um que chega, pá, não, é coisa com qualidade. Você olha pro gol e fala, é ali, vou chutar ali, naquele canto ali, e arruma e joga a bola com a mão, assim, ó. Que é coisa, sabe, assim, é matemática pura. É um chute, como é que você falou? Um chute direcionado. Não é um chute aleatório. Não. Agora sim, ó, gente, é sério, quando você tiver as questões com múltipla escolha, não faz assim essa marcação aleatória, né? Busca uma linha de raciocínio, tem aquelas impossíveis, tem as pouco prováveis e tem aquelas que são ali, que geralmente fica entre duas, que são as bem prováveis, né? Uhum. E aí você fica entre aquelas duas, pelo menos o seu chute vai ser bem mais legal, porque você tem bem maiores chances de acerto, tá? Agora, se você fizer de qualquer jeito aí... E no Enem tem uma vantagem, porque assim, não tem aquela questão que é totalmente errada. Ficou com dúvida em duas, eles já conseguem verificar. E é legal porque assim, eles têm a verificação de falar assim, bom, ele tem uma noção, porque olha só, que ele realmente ficou aqui na dúvida aqui, marcou essa daqui que está errada, mas ele chegou perto da que está certa. Diferente de quem marca uma que tem nada a ver. O cara fala assim, esse aqui não usou nenhum critério, só marcou mesmo e acabou. Pois é, pode não. Vamos lá então, e a gente tem o nosso Brincando com os números. E qual era a pergunta mesmo? A pergunta é... A pergunta começou assim, ó, começou com uma informação. A informação dizia, sabendo que eu tenho 40 anos de idade, ponto. Beleza. A pergunta é... Quantos anos eu teria se eu tivesse nascido há 18 anos atrás? Muito fácil, porque se eu tenho 40, tira 18, fica... Mas, professor Maurício, presta atenção aqui, ó, vem junto com a gente. Mas se eu nasci há 18 anos atrás, eu tenho 18 hoje, né? Eu nasci há 18 anos atrás. É sério? Não era para fazer a conta de menos, não? Não. Mas era tão óbvio. Mas não era lógico, né? Então tem que usar a lógica, ó. Sabendo que eu tenho 40 anos de idade, beleza, eu tenho 40 anos de idade. Mas se eu tivesse nascido há 18 anos atrás, eu teria 22. 18 hoje, né, gente? Eu nasci há 18 anos atrás, logicamente, eu tenho 18 hoje, né? Ô, saudade dos 18, faz tempo. Faz um tempinho. Né? A galera aí do primeiro ano ainda nem chegou nos 18, a maioria, né? Mas então tá, agora sim a gente... Falando em não chegou nos 18, chegar nos 18, não chegar, tem uma aula nossa... que nós vamos trabalhar com algumas estatísticas e umas pesquisas. Com as idades dos alunos e tal. Então já se preparem aí. Ou se prepara que hoje e à tarde eu vou para a escola, botar para estudar, vou resolver calcular e interpretar. Né? Se preparem, porque agora a gente finalizou o assunto das razões ou relações trigonométricas. Acabou. Já. É triste a dor do parto, mas temos que partir para outro assunto. E lembra que a unidade 3 ela faz essa variação de assuntos, né? A gente começou com progressão, PA e PG, e já passamos pelas regras de 3 e proporções e semelhança e tudo mais. E na próxima aula a gente vem com um assunto bem legal, bem aplicado, que é a estatística. Já ouvi falar nesse negócio aí. É estatística. Não é estatística, né? Tá quase saindo uma dessa, vamos ver se eu consigo até a finalização do assunto, vamos ver. Né? Então a gente já tá chegando com um assunto novo na área. Por enquanto, ficamos por aqui. Aquele beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.